Meu nome é Clara, e minha vida mudou para sempre naquela noite em que decidi fazer uma reserva no Hotel Blackwood. Sou uma pessoa prática, racional, nunca dei ouvidos a histórias de fantasmas ou lendas urbanas. Porém, há coisas que escapam à lógica, coisas que não podem ser explicadas com simples palavras ou teorias. O que encontrei naquele lugar era uma dessas coisas, algo que ainda hoje me faz questionar a própria realidade. O Hotel Blackwood é um edifício antigo, escondido entre as montanhas de uma pequena cidade que quase ninguém conhece. Descobri sua existência por acaso, enquanto navegava pela internet em busca de um lugar tranquilo para passar o fim de semana. As fotos no site mostravam um prédio de arquitetura imponente, com um charme sombrio e sedutor, como um refúgio dos tempos vitorianos. As avaliações, curiosamente, eram poucas e misteriosas, mas todas mencionavam o ambiente silencioso e a sensação de paz que envolvia o local. Cheguei ao hotel ao cair da noite, com uma neblina espessa envolvendo a estrada sinuosa que levava até ele. Quando o prédio finalmente surgiu à minha frente, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. As luzes amareladas das janelas pareciam cintilar na escuridão, e as sombras das árvores ao redor criavam padrões estranhos nas paredes de pedra. Algo naquele lugar parecia estar fora de lugar, como se estivesse preso entre o passado e o presente, entre o real e o imaginário. O saguão de entrada era grandioso, mas estava vazio. O silêncio era palpável, interrompido apenas pelo som distante de um relógio antigo que marcava o tempo com um tic-tac lento e constante. Fui recebida por um recepcionista que mais parecia uma figura saída de um livro antigo, com suas roupas antiquadas e a postura rígida. Seu sorriso era cordial, mas seus olhos não pareciam sorrir. Era como se ele soubesse de algo que eu não sabia, algo que se escondia nas sombras daquele hotel. Recebi a chave do quarto 213, um número que não parecia ter nada de especial, mas que me causou um leve desconforto. Subi as escadas de madeira, que rangiam sob meus pés a cada passo, e percorre um corredor longo e mal iluminado. As paredes estavam cobertas por papéis de parede florais desbotados, e o cheiro de madeira envelhecida e cera antiga impregnava o ar. Quando finalmente cheguei ao quarto, hesitei antes de abrir a porta. Havia algo naquele número, naquele lugar, que me fazia querer voltar, sair correndo dali e nunca mais olhar para trás. Mas o cansaço da viagem falou mais alto, e entrei, empurrando os pensamentos irracionais para o fundo da mente. O quarto era exatamente o que eu esperava de um hotel tão antigo. Móveis de madeira maciça, uma cama de dossel com cortinas pesadas e um espelho grande com uma moldura dourada já desgastada pelo tempo. Mas havia algo mais, algo que eu não conseguia definir. Era como se o próprio ar estivesse carregado de uma presença invisível, algo que me observava, me avaliava, esperando por algo que eu não sabia o que era. Coloquei minha mala no chão e fui até a janela. Lá fora, a neblina era tão densa que mal conseguia ver a silhueta das árvores próximas. As luzes do hotel criavam um brilho fantasmagórico, refletindo-se na névoa como faróis de um navio perdido em alto mar. E foi então que, por um breve instante, tive a impressão de ver uma figura parada entre as árvores, uma sombra indistinta que desapareceu assim que pisquei os olhos. Sacudi a cabeça, tentando afastar a sensação de desconforto que começava a se instalar em meu peito. Devia ser o cansaço, ou talvez o ambiente peculiar do hotel, que estava mexendo com minha mente. Decidi tomar um banho quente para relaxar e tentar esquecer aquela sensação estranha. Enquanto a água quente corria sobre minha pele, comecei a sentir uma leve pressão no peito, uma sensação de que algo estava errado. O vapor encheu o banheiro, e o espelho embaçou rapidamente. Mas ao sair do chuveiro e limpá-lo com a toalha, quase deixei o coração parar ao ver o que estava refletido ali. No fundo do espelho, bem atrás de mim, uma figura escura e indistinta estava parada, me observando em silêncio. Eu sabia que não estava sozinha. E o que quer que fosse aquela presença, ela estava esperando por mim. Depois do que vi no espelho, minha mente foi tomada por uma espiral de pensamentos confusos e medos primordiais. O reflexo daquela figura, sombria e indefinida, parecia ter sido arrancado de um pesadelo, e eu lutava para encontrar uma explicação racional. Talvez fosse o vapor, ou a luz fraca do banheiro. Talvez minha imaginação estivesse pregando peças, fruto do cansaço acumulado e da atmosfera opressiva do hotel. Mas, no fundo, eu sabia que não era só isso.
Algo estava definitivamente errado naquele lugar. Vestida com o roupão do hotel, saí do banheiro com passos hesitantes, como se temesse o que poderia encontrar do outro lado da porta. O quarto estava mergulhado em um silêncio absoluto. O único som era o leve farfalhar das cortinas ao vento que entrava pela janela entreaberta. O ar parecia mais denso, quase palpável, como se cada respiração fosse um esforço consciente. Tentei ignorar a sensação de estar sendo observada, mas o desconforto continuava crescendo. Meus olhos foram atraídos para o espelho grande no canto do quarto, o mesmo que antes havia refletido a figura atrás de mim. Agora, o espelho parecia emanar uma presença própria, como se fosse uma janela para algo além da realidade. Havia algo de errado com a superfície brilhante. O reflexo parecia ligeiramente distorcido, como se a imagem estivesse se movendo, ondulando de forma quase imperceptível. Afastei o olhar, tentando me convencer de que era apenas o reflexo da luz das velas sobre a madeira polida, mas não consegui tirar aquela visão da minha mente. Decidi me distrair, peguei um livro da prateleira próxima à cama e me deitei, tentando ler para esquecer a inquietação crescente. No entanto, as palavras nas páginas não faziam sentido. Elas pareciam se embaralhar, movendo-se diante dos meus olhos, formando padrões que quase pareciam símbolos ou runas antigas. Era como se o próprio livro estivesse se transformando, se moldando ao ambiente estranho e opressor do hotel. Larguei o livro de lado, sentindo a angústia crescer dentro de mim. Foi então que ouvi o primeiro som, um leve arranhar, vindo do outro lado da parede. Parecia o som de algo, ou alguém, tentando escavar sua saída. Minha pele se arrepiou, e o coração disparou no peito. O som era suave, mas havia algo de profundamente perturbador nele. Ele vinha de um ponto específico, atrás da parede do espelho, como se algo estivesse preso ali, tentando se libertar. Lentamente, levantei-me da cama e fui até o espelho, cada passo ecoando no chão de madeira como uma batida surda. O som do arranhar continuava, mais insistente, quase ansioso. Com a mão trêmula, toquei a moldura dourada, sentindo o frio do metal contra minha pele. O arranhar parou de repente, como se o que quer que fosse tivesse percebido minha presença. Fiquei ali, paralisada, esperando algo acontecer, mas o silêncio voltou a tomar conta do quarto. Por um breve momento, acreditei que tudo havia sido fruto da minha imaginação. Mas então, sem aviso, o espelho começou a rachar. Uma linha fina, como uma teia de aranha, surgiu no vidro, espalhando-se lentamente por toda a superfície. As rachaduras cresceram, e com elas, o som de algo arranhando voltou, desta vez mais alto, como se o que estivesse do outro lado do espelho estivesse prestes a escapar. Recuei em pânico, o coração batendo forte, e quase tropecei na cama. As rachaduras no espelho agora formavam um padrão caótico, quase como se fossem runas ou símbolos desconhecidos. A superfície do espelho pulsava levemente, como se estivesse viva, e um frio intenso começou a emanar dele, preenchendo o quarto com uma névoa gélida. O instinto me dizia para sair correndo dali, mas meus pés pareciam grudados ao chão. Eu estava hipnotizada pelo espelho, pelo que ele escondia. O arranhar se intensificou, e então, com um estalo alto, o espelho se partiu, explodindo em centenas de pedaços que se espalharam pelo quarto como cacos de gelo. Mas não houve tempo para reagir ao medo. Atrás dos estilhaços, algo emergiu. Era a figura do espelho, agora livre, materializada na penumbra do quarto. Suas formas ainda eram indefinidas, como se a escuridão a moldasse e desfizesse ao mesmo tempo. Mas havia olhos, ou algo que se assemelhava a olhos, brilhando em meio àquela massa de sombras, fixos em mim. A figura flutuava levemente, como se estivesse suspensa no ar, movendo-se com uma graça sinistra em minha direção. Minhas pernas finalmente obedeceram ao impulso do medo, e eu recuei até me chocar contra a parede oposta, a respiração curta, presa na garganta. A figura continuava a se aproximar, o quarto se enchendo de um frio cortante, cada pedaço de mobília e objeto ao redor começando a cobrir-se de uma fina camada de gelo. Eu sentia meu corpo ser tomado por uma rigidez gélida, como se estivesse sendo lentamente congelada por aquela presença. Então, ela parou, a poucos centímetros de mim. A sombra estendeu uma mão indistinta, composta de puro nada, na minha direção. No momento em que ela me tocou, senti uma onda de escuridão atravessar meu corpo,
como se minha própria alma estivesse sendo sugada para dentro daquela entidade. Tudo ao meu redor começou a desaparecer, as paredes do quarto, a mobília, a própria realidade se distorcendo, sendo sugada para dentro daquela presença. E então, de repente, tudo parou. A figura recuou, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali, e o quarto voltou ao normal. O espelho estava intacto, as rachaduras sumiram, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo havia mudado, algo dentro de mim. Senti o frio que havia entrado em mim, se instalando em minha alma, uma presença que eu sabia que nunca mais me deixaria. Mas a pergunta que ecoava em minha mente era: o que ela queria comigo? O clímax da minha angústia e terror se desdobrou em uma noite que, até hoje, se mantém viva em minha memória, como uma ferida aberta que nunca cicatriza. A noite estava especialmente silenciosa, como se o próprio hotel estivesse prendendo a respiração, esperando que algo terrível acontecesse. Eu havia conseguido me convencer de que o que presenciei no espelho não passava de um pesadelo, uma ilusão criada pelo cansaço e pelo ambiente opressor. Mas, no fundo, eu sabia que estava enganando a mim mesma. Após aquela noite perturbadora, o frio não me abandonou. Era como se tivesse se instalado dentro de mim, uma presença gélida que me acompanhava onde quer que eu fosse. Meus pensamentos estavam nublados, meus movimentos eram lentos, e por mais que tentasse, não conseguia me aquecer. Havia algo crescendo dentro de mim, uma escuridão que parecia estar se alimentando do meu medo, das minhas dúvidas. Naquela noite, deitei-me na cama com o coração pesado, mas o sono não vinha. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o tic-tac distante do relógio no saguão, que agora parecia mais alto, mais insistente. As horas passavam lentamente, e eu sentia o quarto ao meu redor se encolhendo, as sombras nas paredes se alongando, como se estivessem vivas, pulsando em sincronia com meu coração acelerado. Foi então que ouvi. O som do arranhar voltou, mas desta vez não vinha de fora, não vinha de trás do espelho. Era como se vieste dentro de mim. O som se intensificava, como anjos rasgando, arranhando as profundezas de minha mente. Levei as mãos à cabeça, tentando afastar aquela sensação, mas ela só se tornava mais forte, mais insuportável. De repente, o tic-tac do relógio parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Senti o ar ao meu redor ficar denso, carregado de uma eletricidade que fazia minha pele formigar. O quarto inteiro parecia vibrar com uma energia invisível, e eu sabia, com uma certeza gelada, que a entidade que havia emergido do espelho estava de volta. A cama, que antes parecia um refúgio seguro, agora se transformava em uma prisão. Tentei me levantar, mas meu corpo estava paralisado, como se uma força invisível me segurasse, prendendo-me nos lençóis. E então, ela apareceu. A figura que havia me aterrorizado antes estava de volta, mas desta vez, sua presença era mais tangível, mais definida. Ela se materializou no pé da cama, uma sombra encurvada, flutuando levemente acima do chão. Seus olhos, duas manchas de escuridão absoluta, estavam fixos em mim, como se estivessem me consumindo, me devorando de dentro para fora. A figura começou a se aproximar, lenta, mas inexorável, como a morte em si. Com cada centímetro que ela avançava, eu sentia o frio aumentar, se intensificar, até que minhas mãos começaram a tremer violentamente. Não era só o frio físico, era um frio espiritual, uma gelidez que parecia querer congelar minha alma, apagar tudo o que eu era, até não restar mais nada. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Era como se meu próprio medo tivesse selado meus lábios, me deixando à mercê daquela presença que agora estava tão perto que eu podia sentir seu hálito gélido contra meu rosto. Foi então que a figura estendeu a mão, longa e deformada, e tocou meu peito. No instante em que o contato foi feito, uma dor lancinante atravessou meu corpo, como se minha carne estivesse sendo queimada por dentro. Eu sentia algo sendo puxado de mim, algo que eu não conseguia definir, mas que sabia ser essencial, parte do que me fazia humana. A escuridão dentro de mim respondeu ao toque da figura, como um animal que reconhece seu mestre. Eu sentia minha consciência se desvanecer, sendo sugada para dentro daquele abismo que a figura representava. Minhas memórias começaram a se apagar, uma a uma, até que restasse apenas a sensação de vazio, um vazio profundo e aterrorizante.
Mas então, no meio daquele terror absoluto, algo inesperado aconteceu. A figura hesitou, como se algo a estivesse impedindo de completar seu trabalho. Senti a pressão sobre mim diminuir levemente, e a dor em meu peito começou a se dissipar. Foi nesse momento que percebi que ainda tinha um último fio de controle, uma última oportunidade de resistir. Com um esforço supremo, concentrei toda a minha vontade, tentando me afastar daquela presença. Lembrei-me de quem eu era, do que havia sido antes de entrar naquele hotel, e me agarrei a essas memórias com todas as forças. A figura pareceu sentir minha resistência, e sua forma começou a vacilar, a se desestabilizar. Eu sabia que, se quisesse sobreviver, precisava expulsá-la, precisava recuperar o controle. Concentrei todo o meu medo, toda a minha raiva, e em um grito final, liberei tudo que estava preso dentro de mim. O grito que finalmente saiu dos meus lábios não foi apenas de terror, mas de pura determinação, uma rejeição total à presença que estava tentando me consumir. A figura soltou um grito agudo, como o som de 1000 vozes distorcidas, e começou a se dissipar, sendo sugada de volta para o abismo de onde havia vindo. O quarto ao meu redor começou a voltar ao normal, o ar ficou mais leve, e o frio que havia me envolvido começou a se dissipar. Finalmente, a figura desapareceu completamente, e eu desabei na cama, exausta, sentindo o corpo se desmanchar em uma mistura de alívio e terror. O relógio no saguão voltou a marcar o tempo, seu tic-tac suave preenchendo o silêncio. Mas eu sabia que, embora tivesse conseguido expulsar a figura, algo havia sido deixado para trás. O hotel não me soltaria tão facilmente. E o que quer que eu tivesse enfrentado, ainda estava lá, esperando por uma nova oportunidade. Senti que a batalha não havia terminado, apenas mudado de forma. Algo dentro de mim havia sido corrompido, e eu sabia que nunca mais seria a mesma. Quando a figura desapareceu e o quarto voltou ao silêncio, pensei, por um breve momento, que tudo havia acabado. Mas no fundo, eu sabia que era uma falsa sensação de segurança. Ainda tremendo, me encolhi na cama, tentando encontrar alguma paz no fato de que havia conseguido afastar a entidade. O cansaço, porém, era insuportável. Cada músculo do meu corpo doía como se tivesse corrido uma maratona, e minha mente estava um caos, como se eu estivesse tentando reconstruir algo que havia sido quebrado em 1000 pedaços. Fechei os olhos, tentando forçar o sono, mas imagens daquela figura, da escuridão pulsante e da dor que senti, continuavam a me assombrar. O frio que havia me tomado lentamente começou a se dissipar, substituído por uma estranha sensação de vazio. Era como se algo dentro de mim tivesse sido arrancado, deixando um buraco que nada conseguia preencher. Foi então que comecei a perceber que o quarto, apesar de aparentemente normal, ainda carregava uma energia perturbadora. O relógio continuava seu tic-tac regular, mas havia algo estranho no som. Parecia mais alto, mais lento, como se cada batida estivesse sendo arrastada, prolongada por uma eternidade. E então percebi que, junto com o som do relógio, havia outro som, um sussurro, muito baixo, quase inaudível, mas inconfundível. Sentei-me na cama, o coração disparando novamente, e me esforcei para identificar de onde vinha o som. Era como se estivesse vindo de todas as direções, uma voz que se dissolvia no ar antes que eu pudesse compreendê-la. Mas o tom era claro, era uma voz carregada de tristeza, de dor e de algo mais, uma promessa. Fui até o espelho, o mesmo espelho que havia mostrado a figura pela primeira vez. Ele estava intacto, sem rachaduras, sem sinais do que havia acontecido. Mas quando olhei para o meu reflexo, percebi que algo estava terrivelmente errado. Meus olhos, que sempre foram castanhos, agora tinham um leve brilho azulado, como se uma parte daquela escuridão ainda estivesse dentro de mim. Toquei o espelho, e senti a superfície gelada sob meus dedos, mas o reflexo não se alterou. Pelo contrário, ele me encarava de volta com uma intensidade que não era minha. De repente, a voz no quarto ficou mais alta, mais clara, e percebi que não era apenas um sussurro. Era um chamado, uma invocação. O som parecia estar se movendo pelo quarto, girando ao meu redor, envolvendo-me em uma teia invisível. Cada palavra parecia estar puxando algo dentro de mim, uma parte de mim que eu não conseguia identificar, mas que estava respondendo ao chamado. Eu tentei me afastar, sair do quarto, mas minhas pernas não respondiam.
Era como se eu estivesse presa em um sonho, um pesadelo do qual não conseguia acordar. O espelho começou a escurecer, a superfície brilhante se transformando em um abismo negro, sugando toda a luz ao redor. E no fundo desse abismo, comecei a ver algo emergir. A mesma figura que eu havia enfrentado antes, agora mais definida, mais real. Ela estava lá, no espelho, me observando, esperando. E então, percebi com horror que o reflexo não era apenas uma imagem. A figura dentro do espelho era eu. Ou, pelo menos, uma versão distorcida de mim, uma versão que havia sido corrompida pela escuridão que eu havia enfrentado. A figura sorriu, um sorriso frio e cruel, e eu senti uma dor aguda atravessar meu peito. Era como se a própria escuridão estivesse tentando me puxar para dentro do espelho, para dentro daquele abismo sem fim. Lutei com todas as minhas forças, tentando resistir, mas o puxão era forte demais, incontrolável. Foi então que tudo ficou claro. O hotel não era apenas um lugar assombrado. Ele era uma prisão, uma armadilha para almas, uma entidade viva que se alimentava do medo e do desespero dos que caíam em sua rede. E agora, ele estava se alimentando de mim, de minha essência, de tudo o que eu era. Eu sabia que não poderia escapar. A verdade me atingiu com uma clareza dolorosa. Eu estava condenada. A figura no espelho, que agora parecia tão real, tão viva, não era apenas um reflexo. Era meu futuro, meu destino selado pelo hotel. Eu seria absorvida, consumida pela escuridão, e minha alma se tornaria parte do próprio hotel, assim como tantas outras antes de mim. Com uma última gota de força, consegui dar um passo para trás, afastando-me do espelho. Mas o quarto ao meu redor começou a se desintegrar, as paredes se transformando em sombras que se estendiam em minha direção, tentando me envolver, me prender. E então, tudo se apagou. A última coisa que vi foi meu próprio reflexo no espelho, sorrindo de volta para mim, antes que a escuridão me consumisse por completo. Quando finalmente despertei, estava deitada no chão do quarto, com o sol da manhã entrando pelas janelas. Tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não era assim. O hotel havia tomado algo de mim, algo que eu nunca recuperaria. E enquanto eu olhava ao redor, sentindo a brisa suave da manhã, percebi que as sombras nas paredes pareciam mais profundas, mais escuras, e que o espelho, embora intacto, ainda me observava. Saí do hotel naquela manhã, sem olhar para trás. Mas eu sabia, com uma certeza gelada, que uma parte de mim havia ficado para sempre naquele lugar. O hotel havia marcado minha alma, e eu sabia que nunca poderia escapar completamente de sua influência. Não importa onde eu fosse, ou o que fizesse, a sombra do Hotel Blackwood me seguiria, sempre presente, sempre esperando. E foi assim que entendi que alguns lugares não são apenas assombrados, eles são predadores, esperando por suas presas. E eu, infelizmente, havia sido uma delas.